Letra C. Na letra C, ele me deu uma informação nova, falou que o x igual a 5 é um zero duplo, é uma raiz dupla. O que significa isso daí? Isso daí significa exatamente esse negócio aqui que está sombreado, tá? Se o 5 é uma raiz dupla, significa que o x1, que é uma raiz, é igual ao x2, que é outra raiz, que é igual a 5. E isso vai me ajudar bastante na resolução desse exercício. Por quê? Porque além dessa forma de escrever a função quadrática também pode ser escrita nesse formato aqui, ó, f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde o x1 e o x2 são as raízes da equação. Professor, essa fórmula só vale nesse caso, só quando a raiz é dupla? Não, ela vale em qualquer caso. Então, você poderia ter usado essa fórmula, por exemplo, na letra A, onde você tinha as duas raízes, na letra B também. E o seu caminho, com certeza, ficaria muito mais fácil. Aí eu sei que você deve estar me xingando agora e falando, caraca, professor, você deixou a gente ter aquele puta trabalhão lá resolvendo o sistema, se dava para ter feito assim? A questão é o seguinte, pessoal. Aquela forma de resolver sistema resolve qualquer situação. Seja com raiz ou não, dá para resolver, tudo bem? Mas tem casos em que eu não vou ter a raiz, aí eu sou obrigada a usar aquele formato. Esse formato aqui só serve quando eu tenho raízes. Na verdade, esse formato só acaba sendo, de certa forma, obrigatório quando eu tiver uma raiz dupla, que é esse caso, tudo bem? Então, daria para ter feito o A e o B da forma com que eu vou fazer agora, no entanto, aplicar o que a gente fez, resolvendo o sistema, substituindo e tudo mais, por mais que a gente tenha tido trabalho, é algo que é mais comum nos vestibulares. Normalmente, eles não dão as duas raízes. Eles dão no máximo uma raiz. Aí você é obrigado a usar aquele formato, tá bom? Então, na dúvida, aquele formato resolve qualquer caso. Agora, quando você tiver as duas raízes, aí dá para aplicar essa forma. Fechado? Então, voltando aqui, ó. Então, vai ficar assim, pessoal. F de x, então, é igual a A vezes x menos o 5, que é uma raiz, vezes x menos o 5. O que se fez mesmo, professor? Então, pera lá, deixa eu puxar isso daqui para baixo e deixa eu colocar aqui, ó. Agora eu vou usar essa informação, ó. Essa informação eu estou usando nessa parte para quê? Para chegar na estrutura da função. Então, isso é uma fórmula, tá? Então, toda função quadrática pode ser escrita como f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Ponto. Se o número é chamado de raiz dupla ou zero dupla, significa que x1 e x2 são iguais e são iguais a esse valor. Então, nesse exemplo aqui da letra C, o 5 é raiz dupla. O que significa? Que o x1 é igual a x2, que é igual a 5. Substituindo o x1 e o x2 por 5 aqui nessa expressão, eu vou chegar nessa estrutura aqui, ó, tá? Qual é a única letra que eu preciso calcular para achar a função? O A. Tem como eu calcular o A? Tem sim. Como que eu vou fazer isso daí? Bom, eu vou usar o fato de que esse ponto aqui formado pelo 2 e menos 9 faz parte da função porque ele deu no enunciado, tudo bem? Se o 2 e menos 9 faz parte a um ponto do gráfico da função, significa que a função aplicada no 2 tem que ser igual a menos 9. O que é a função aplicada no 2? É o resultado dessa expressão aqui quando x vale 2. Então, vai ficar a vezes 2 menos 5 vezes 2 menos 5, que é igual a menos 9. Então, eu troquei o x, não era x menos 5? Ficou 2 menos 5, tudo bem? Como é x menos 5 vezes x menos 5, fica 2 menos 5 vezes 2 menos 5. Aí eu vou continuar para calcular o A. Vai ficar A vezes 2 menos 5 é menos 3. E aqui 2 menos 5 é menos 3 também. Tudo isso igual a menos 9. Se você pensou em fazer a distributiva, está correto, você poderia, só que ia dar muito mais trabalho. Nós só fazemos a distributiva, pessoal, quando dentro do parênteses tem uma letra. Se forem só valores numéricos, você faz a conta e já vai obter o resultado, tá certo? Aqui então, ó,
vai ficar A que multiplica menos com menos é mais, e 3 vezes 3 é 9. Então, ficou 9A, ou A vezes 9, que é igual a menos 9. Para a gente terminar, eu vou pegar o A que está multiplicando, eu vou pegar o 9 que está multiplicando o A, e vou passar ele dividindo. Então, vai ficar A igual a menos 9, dividido por 9. Então, o A é igual a menos 1. Portanto, a minha função f de x é igual ao a, que é menos 1. Estou usando essa expressão aqui, ó, que multiplica o x menos 5 vezes x menos 5. Aqui sim, no final, como eu tenho apenas letras, se você quiser fazer a distributiva, você vai dar uma simplificada aí na expressão. Aliás, é o que o exercício pede, tá? Então, eu vou fazer a distributiva. O x multiplica o x multiplica o menos 5. E depois, o menos 5 vai multiplicar o x e o menos 5 vai multiplicar o menos 5. Vai ficar assim, então, f de x é igual ao menos 1. Esse menos 1 vai ficar quietinho aqui por enquanto, tá? E aí, vamos lá. X vezes x. Eu vou escrever as multiplicações, tá, pessoal? Aí, depois, mais x vezes menos 5, mais o menos 5 vezes o x. Deixa eu puxar para cá para ganhar um pouco de espaço, que está ficando muito apertado. E para terminar, eu vou ter mais o menos 5 vezes o menos 5. Vejam que eu tomei o cuidado de colocar todos os valores negativos entre parênteses, tá bom? E tem que fechar um parênteses geral, que é do resultado da conta, para tudo ser multiplicado por menos 1. Então, vai ficar f de x igual ao menos 1, que vai multiplicar x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes menos 5, mais com menos é menos, e x vezes 5 é o mesmo que 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x novamente, e para terminar, aqui eu vou ter mais, só que é menos 5 vezes menos 5, menos com menos é mais, e 5 vezes 5, 25. Então, o meu f de x é igual a menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 5x com menos 5x é menos 10x, mais 25. Para terminar, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1, mas multiplicar qualquer valor por menos 1 implica em apenas trocar os sinais. Então, eu vou trocar todos os sinais de dentro aqui e vou ter a resposta. Então, vai ficar menos x ao quadrado, mais 10x, menos 25. Prontinho, pessoal. Essa daqui, ó, é a função procurada. Beleza?